Oi, gente, voltei para falar um pouco sobre os sonhos com vocês, utilizando o livro Alquimia dos Sonhos de Ted Andrews. E hoje nós vamos falar mais sobre os arquétipos dos sonhos. No vídeo passado eu expliquei o que são os arquétipos e nesse vídeo nós vamos falar sobre eles. Bom, sonhos são multidimensionais, não importa o quanto tentemos controlá-los e direcioná-los. E eu acho que eu já falei sobre essa parte com vocês. Não já? Já, claro que eu já falei. Olha só eu. Desculpa, gente. Vamos falar sobre a simbologia. Tá. Hoje é simbologia. Compreendendo nossa simbologia. Porque a gente já falou sobre os arquétipos, é óbvio. Bom, volta a fita. Todos os símbolos possuem um aspecto esotérico ou comum e esotérico ou secreto. Bom, o esotérico pode ser para dentro ou para fora. O esotérico para fora é escrito com X e o esotérico para dentro é escrito com S, mas se pronuncia da mesma forma. Tá bem? Só um adendo para vocês entenderem do que a gente está falando. Aprender a compreender esses símbolos e trabalhar com os símbolos é a chave para usar mais plenamente nossas comunicações oníricas. Símbolos oníricos representam mais que aquilo que percebemos à primeira vista, mas devemos sempre começar pelo óbvio e trabalhar o não tão óbvio. Quer dizer, o que ele quer dizer com isso? Quando a gente sonha com alguma coisa, a primeira impressão, né, é a óbvia. E depois, que seria a esotérica. E depois, quando a gente trabalha mais a fundo, quando a gente reflete mais a fundo, a gente atravessa esse primeiro nível para ir para um nível mais profundo, mais reflexivo, tá bem? Bom, um indivíduo treinado espiritualmente será capaz de interpretar sonhos mais completa e precisamente do que aquele que depende somente da razão. Podemos vir a compreender as mensagens dos nossos sonhos tanto pela intuição e empatia, como pela análise. Símbolos e imagens dentro de sonhos tomam formas que retratam ambas as qualidades, a abstrata e a óbvia. Devemos aprender a ver e reconhecer aquilo que é sugerido pelas imagens em todos os níveis de nossa vida. Um símbolo geralmente significará, no mínimo, aquilo que pensamos que ele significa. Uma imagem ou símbolo onírico é extremamente semelhante a um camaleão, assumindo uma forma que abrange os humores e atitudes do indivíduo. Assim sendo, devemos aprender a ultrapassar o óbvio. Devemos superar a superficialidade quando lidamos com simbologia. Esta superficialidade, tratar os nossos sonhos e imagens oníricas com pouco caso, é causada pela indiferença à importância do estado onírico. Aprender a trabalhar com a simbologia aumenta nossa capacidade de raciocínio, enquanto simultaneamente estimula uma maior originalidade. Aprendemos a usá-la para compreender e produzir experiências, para desencadear novos pensamentos e percepção. É através dela que nos abrimos para o lado oculto das coisas. Um símbolo tanto oculta quanto revela, colocando a responsabilidade pelo nosso crescimento e suas consequências em nossas mãos. No trabalho com os símbolos, começamos por nossas próprias percepções e insights. Despertar de um sonho e imediatamente procurar um dicionário de sonhos tem pouco a ver com um objetivo benéfico. Devemos começar com o que as imagens e a simbologia significam para nós. Importante isso. E para nós, pessoalmente, uma vez que determinamos isto, podemos então buscar outras fontes para aumentar e ampliar nossas
percepções originais. Quando confrontados por um símbolo, estamos sendo confrontados pelas incertezas da vida, pois nunca há uma garantia plena de uma interpretação correta. Somos forçados a perceber que a vida não é tão objetiva e direta como gostaríamos que fosse. Trabalhar com a alquimia dos sonhos desenvolve dentro de nós uma maior flexibilidade para responder à vida. Ela nos ajuda a compreender que devemos continuamente buscar a nós mesmos e nos expandir. Também nos ensina que podemos utilizar outras pessoas como guias, mas que, em última instância, a responsabilidade é nossa. O crescimento só ocorre através dos nossos esforços persistentes. Em todas as tradições secretas antigas, a simbologia era ensinada e estudada. Os mestres teciam seus ensinamentos com simbolismos, escondendo deste modo os mistérios antigos dos pagãos. Os segredos eram assim mantidos sagrados. Nossos sonhos são urdidos com simbolismos que, com frequência, parecem tão incompreensíveis quanto os mistérios antigos. Mas se é nossa intenção ampliar o conhecimento e o conhecimento espiritual, devemos procurar compreender nossa própria simbologia. O trabalho onírico é a maneira mais fácil de fazer isto. Nossa mente subconsciente escolhe símbolos e imagens que ela sabe que podemos compreender e usar se fizermos esforço para tal. Jamais nos são oferecidos sonhos que não possamos interpretar. A mente humana traz associações com símbolos e imagens e suas realidades correspondentes de 3 maneiras diferentes. A primeira é através da semelhança. A imagem ou símbolo é semelhante a algo reconhecível. O símbolo e algum aspecto da vida do indivíduo sempre tem algo em comum. A segunda maneira é através da contiguidade. Esta é uma associação livre entre a imagem ou símbolo e aquilo que representa. Se sonhamos com um pão, por exemplo, podemos talvez associar manteiga e geleia com ele. Esta é uma parte importante do processo de interpretação. A terceira maneira é através da oposição. Às vezes, resistimos às mensagens diretas nos sonhos. É possível que estejamos sendo complacentes ou negando aspectos da nossa vida. Para fazer com que uma mensagem chegue, a porta de trás é utilizada. Uma sequência do sonho se desdobrará de tal maneira que se revelará o oposto do que aparenta ser. E como se a mente subconsciente utilizasse uma psicologia avessa para chamar a nossa atenção. É como se fosse isso. Só o tempo e a prática lhe possibilitarão reconhecer se os seus símbolos e cenários oníricos são de semelhança, contiguidade ou oposição. À medida que trabalha com seus sonhos, você descobrirá o método utilizado por sua mente subconsciente. Assim como duas pessoas não falam da mesma maneira, também não fazem duas mentes subconscientes. Estudar os símbolos que você usa na sua vida diária lhe propiciará um maior insight em relação à simbologia contida nos seus sonhos. Qual é o significado por trás dos símbolos em sua igreja? Examine seu ambiente, sua decoração e seus móveis, o que eles falam a seu respeito. Olhe para suas roupas, bijuterias, joias, etc. O que elas simbolizam sobre você e suas atitudes? Leia as escrituras e os mitos antigos e atente para o simbolismo existente neles. Observe a arquitetura da nossa cultura, o que ela reflete. São reflexões que você pode fazer para entender o significado dos seus sonhos. Os símbolos são as ligações entre pensar e ser. Eles fornecem mensagens acerca da realidade ao nosso redor. Assim, a maioria dos símbolos fala figurativamente e não literalmente. A simbologia dos seus sonhos será expressa em imagens que você pode compreender.
a fim de comunicar mensagens para a sua mente consciente. O subconsciente utilizará todos os aspectos da sua vida. Lembranças da infância, atividades do dia, pessoas do seu passado e presente, atitudes sociais e religiosas e qualquer coisa que lhe seja familiar ou a qual tenha sido exposto. Tudo isso pode ser usado para que ele se comunique com você. Símbolos são a linguagem pela qual o ser mais elevado se pronuncia. A mente subconsciente traduz esses símbolos e imagens e cenários que você é capaz de trabalhar e compreender. As interpretações serão individualistas e mudarão à medida que você progredir pela vida. Interpretação espontânea é importante, mas não pare por aí. Gente, a gente fica por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.